Duas mulheres, apelidadas de Beauty e o Blonde, despedem-se na frente da câmera porque estão prestes a sair em uma viagem. O namorado de Blonde, chamado Chris, está filmando-as. Chris parece animado com a viagem, pois eles estão prestes a visitar seu irmão Paul, que decidiu se estabelecer em Kiev. Antes de chegar a Kiev, os dois viajam por várias cidades europeias. Quando finalmente chegam a Kiev, Paul assiste aos vídeos da viagem e percebe como eles são loucos. Paul e Chris se encontram. Paul informa a Chris sobre sua decisão de se estabelecer em Kiev, dizendo que gosta das garotas fantásticas da região, que adoram americanos. Ao mesmo tempo, Paul brinca e expressa para Chris seu interesse hormonal por Beauty, mas Chris diz que seu namorado acabou de deixá-la. Paul diz que vai deixá-la em paz e pergunta a Chris em que estágio está seu relacionamento com a loirinha. Em resposta, Chris diz alegremente a Paul que vai pedir Beauty em casamento na próxima viagem deles a Moscou. Paul fica surpreso com a revelação do irmão e o parabeniza. No dia seguinte, eles tomam o café da manhã antes de partir para a viagem a Moscou. De repente, Paul chega à mesa e pergunta com entusiasmo sobre Chernobyl. Blonde responde que é o local onde ocorreu o desastre nuclear. Chris imediatamente adivinha que Paul pretende levá-los até lá. Então declara que eles não mudarão o plano de ir a Moscou. Mas Paul os convence novamente, dizendo que eles podem fazer uma viagem divertida e cheia de aventuras a Chernobyl. E um especialista em turismo radical chamado Big Guy os levará até lá. Depois disso, Paul pede a todos que votem se querem ir para lá. Eles então se dirigem ao escritório do Big Guy, onde veem fotos dele durante seus dias de militar. Aparentemente, Big Guy é um ex-militar. Beauty, curiosa, pergunta a ele sobre seus planos para a viagem. Ele lhes mostra o vídeo de Chernobyl e lhes garante que a viagem será segura, explicando que não é a primeira vez que ele visita a cidade. De repente, um casal de desconhecidos, apelidado de Senhor Bigode e Cabelo Curto, chega e se junta a eles na viagem. Com a reserva completa, os dois partem. No caminho, Big Guy revela que o desastre nuclear de Chernobyl foi o resultado de um teste fracassado do sistema. Após o desastre, Big Guy acredita que a natureza recuperou seu lar. Mais tarde, eles finalmente chegam à fronteira, onde um posto de controle militar os detém. Big Guy conversa com o soldado, enquanto o outro soldado os observa atentamente. Depois de alguns instantes, Big Guy retorna e informa que há trabalhos de manutenção dentro de Chernobyl, portanto o soldado não pode deixá-los entrar. Frustrado, Paul reclama com o chefão, dizendo que eles já pagaram pela viagem. Isso força o chefão a levá-los para dentro de qualquer maneira, por uma passagem alternativa no meio da floresta. Quando finalmente chegam lá dentro, o grandalhão para mostrar a eles o lago. Logo depois, ele lhes mostra um perigoso peixe mutante deitado no chão. Acontece que o lago está cheio de peixes mutantes. Na segunda parada, Big Guy os leva para a área residencial de Chernobyl, onde milhares de pessoas viviam. Saindo da van, os dois caem em um estado de estupor quando observam os prédios abandonados e o parque de diversões. Big Guy usa seu sensor para testar o nível de radiação e os informa que agora está em um nível seguro. Eles então começam a entrar nos prédios abandonados. Os prédios estão em completa desordem, enquanto algumas áreas estão cheias de escuridão. Quando saem novamente, observam tudo em silêncio. A beleza declara que a natureza realmente tomou conta do lugar. Na última parte da jornada, Big Guy os leva para uma área residencial abandonada. Um cadáver de cachorro apodrecido para Blonde na entrada, mas eles o ignoram e continuam caminhando para dentro. A loirinha pergunta a ele se há outros animais na área. Ele responde que durante o dia é improvável. Depois de alguns instantes, os dois dão uma olhada em um dos apartamentos abandonados. O Sr. Bigode tenta pegar algo do apartamento. O grandalhão o adverte para que não faça nada, pois está contaminado. O Big Guy os acompanha até o terraço do apartamento, onde podem ver o reator 4 de Chernobyl explodido. Enquanto o grupo tira fotos do terraço, o chefão observa a área. Um objeto parecido com cinzas está no chão e ele tenta verificá-lo com as mãos. Presumivelmente, o objeto é rico em radiação, então ele o afasta. Um barulho alto do lado de fora atrai a atenção deles. O chefão começa a verificar lentamente o prédio enquanto ordena que o grupo fique. De repente, um urso enorme corre pelos corredores, assustando-os até a morte. Depois que o urso passa, o grupo agitado decide deixar Chernobyl. Eles correm em direção à van em pânico. Quando Big Guy está prestes a sair, o motor não liga. Ele verifica o motor e descobre que o cabo foi mastigado por algumas criaturas. Big Guy tenta pedir ajuda com seu rádio, mas a conexão parece não funcionar. Pouco tempo depois, a escuridão se instala lentamente. Big Guy ainda tenta chamar alguém pelo rádio, mas sem sucesso. Quando eles percebem que estão presos,
Paul começa a repreender Big Guy por tê-los levado até lá. Beauty intervém, sugerindo que deve haver alguém da agência de turismo que sabe que eles estão lá. Para a decepção deles, o grandalhão revela que trabalha sozinho, portanto ninguém vai resgatá-los. O Sr. Bigode sugere que eles caminhem até o posto de controle. Mas Big Guy diz que são 20 quilômetros e que é perigoso caminhar na área à noite. De repente, eles começam a ouvir criaturas gritando, o que os deixa nervosos. Big Guy pega sua arma e sai para verificar. Chris decide segui-lo, enquanto Paul também decide acompanhar seu irmão. Depois de alguns instantes, ouvem-se tiros. Pouco depois, Paul chega freneticamente com Chris, que está gravemente ferido pela mordida e grita de dor. Eles lhe perguntam o que o mordeu. Ele responde que não pode vê-los, mas sabe que muitas criaturas o morderam. De repente, um grupo de cães ataca a van, fazendo com que eles tremam novamente. Felizmente, os cães os deixam em paz após alguns instantes. Mas, nesse momento, a bateria da van acaba e as luzes se apagam. Então, eles ficam na van escura e fria até de manhã. Quando o sol nasce novamente, Paul tenta entrar em contato com Big Guy pelo rádio, mas sem sucesso. Percebendo que precisam dele para sair de Chernobyl, Paul, Beauty e o Sr. Bigode decidem sair da van para encontrá-lo. Após alguns momentos de perambulação, eles ouvem o rádio do Big Guy e o encontram nas escadas do porão. Isso significa que algo o atacou. Beauty diz que eles devem voltar, mas o Sr. Bigode insiste em verificar se ele ainda está vivo. Eles encontram um rastro de sangue e Beauty sugere que ele deve estar morto, mas o Sr. Mustache diz que eles precisam da arma dele. Seguindo silenciosamente a trilha de sangue, eles finalmente encontram o grandalhão, mas seu corpo está completamente mutilado por mordidas. Eles então tentam encontrar a arma em seu corpo. De repente, eles ouvem uma criatura se aproximando e imediatamente se escondem. Enquanto a criatura invisível devora o corpo mutilado, Beauty rasteja lentamente em direção à arma. Quando ela a pega, o barulho alarma a criatura, que imediatamente corre para fora, onde o Sr. Visquez e Paul fecham a porta. Os três correm de volta para a van. Eles dizem aos outros que o grandalhão já está morto e que eles devem sair imediatamente. Mas Chris, ferido, não pode andar e levá-lo com eles levará muito tempo para chegar ao posto de controle. Chris diz a Paul que eles devem procurar ajuda no posto de controle e voltar mais tarde. Enquanto isso, Beauty dá uma olhada na câmera e encontra uma criatura na foto tirada no apartamento. Chris e Blonde decidem ficar sozinhos na van, enquanto Paul, Beauty, Short Hair e Mr. Mustache saem para procurar ajuda. Logo depois, eles encontram uma garagem abandonada. Eles param lá para encontrar alguns cabos para usar no conserto da van. Enquanto caminham, encontram um ônibus com um buraco de bala. É possível que uma antiga banda tenha feito uma turnê no local e tenha sido atacada por uma criatura. Paul e Beauty vasculham o ônibus e encontram uma arma quebrada, uma lanterna e os restos mortais de um guarda que parece ter sido comido pela criatura. Enquanto isso, o Sr. Bigode encontra um cabo que pode consertar a van. De repente, um grupo de cães selvagens os persegue, fazendo-os fugir o mais rápido que podem. Logo depois, eles chegam a um rio com uma ponte frágil. Short Hair caminha nervosamente em direção à ponte e cai. O Sr. Mustache imediatamente pula na água para puxá-la de volta para a ponte. De repente, peixes mutantes o arrastam. Felizmente, Beauty o traz de volta à margem a tempo, mas ele ainda sofre pequenas mordidas. No final, os cães não conseguem persegui-los até o outro lado do rio, que eles atravessam com sucesso. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam à casa da van. Enquanto especulam sobre as criaturas na área, de repente ouvem o grito de uma criatura. Eles então correm para procurar a van, mas ela não está em lugar nenhum. Eles vagam pela área e a encontram destruída e cheia de sangue. De repente, eles ouvem um grito vindo de algum lugar. Paul segue desesperadamente o som e os outros o seguem rapidamente. Logo depois, eles encontram vestígios de sangue em um prédio abandonado. Acreditando que seja de Chris, eles vasculham o prédio escuro. De repente, avistam uma criatura de pé que os assusta até a morte. Enquanto correm, eles finalmente encontram a pequena loira assustada. Mas ela está traumatizada pelo fato de não poder falar sobre Chris. Enquanto isso, o Sr. Mustache pega um mapa na parede. Ao saírem, o Sr. Mustache tenta traçar o caminho até o posto de controle. Enquanto caminham seguindo o mapa, eles chegam perto do reator nuclear e veem uma criança assustadora parada ali. Eles se aproximam lentamente da criança, tentando falar com ela. Enquanto estão ocupados confrontando-o, uma criatura invisível imediatamente agarra Blonde no andar de baixo. Os dois correm imediatamente para o andar de baixo, mas a criança já havia desaparecido. Enquanto eles vagam pelo local, um grupo de criaturas se aproxima lentamente.
O medo os leva a correr novamente e chegar a uma porta trancada da usina nuclear. Eles então abrem a porta à força e entram. Eles descem as escadas e entram pela pesada porta. Quando Paul fecha a porta, as criaturas imediatamente agarram o Sr. Viskers. Ao ver que não restou um único pedaço de bigode, Short Hair chora freneticamente pela perda do namorado. No entanto, eles não têm escolha a não ser continuar encontrando uma maneira de sobreviver. Pouco tempo depois, Paul encontra um corpo no chão. Pensando que se tratava de seu irmão, ele tenta tocá-lo. No entanto, ele descobre que se trata de uma criatura que os assusta. Seus gritos chamam a atenção das outras criaturas, que os perseguem novamente. Eles correm até chegarem a uma escada e sobem até ela. Infelizmente, as criaturas os alcançam e agarram o indefeso Short Hair. Enquanto isso, Paul e Beauty continuam correndo pelos corredores escuros do prédio. Eles logo chegam ao reator nuclear e o alto nível de radiação queima lentamente a pele deles. Eles então correm imediatamente para fora, onde Beauty encontra a loira morta caída no chão. Beauty abraça em lágrimas sua amiga morta. Depois de conseguirem escapar, elas continuam caminhando até encontrarem um exército fortemente armado do lado de fora. Eles pedem ajuda ao exército, mas, em vez de ajudá-los, os soldados atiram em Paul, pensando que ele já é uma criatura. Enquanto isso, os militares pegam Beauty. Pouco tempo depois, Beauty está na maca e é empurrada por médicos que usam um traje de radiação hospitalar. O médico-chefe pergunta aos outros médicos onde ela foi encontrada. Depois de saber que ela foi encontrada perto do reator, ele diz que eles não podem deixá-la ir porque ela viu tudo. Parece que as criaturas de Chernobyl são mutantes da radiação e são mantidas em segredo pelo governo. E como Beauty testemunhou o segredo deles, os médicos a levaram para a sala escura. No final, as criaturas dentro da sala a agarram instantaneamente enquanto ela grita desamparada por ajuda. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.